Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo sobre as séries de Taylor. Este vídeo é o vídeo para finalizarmos esse tema. Então, no vídeo anterior, nós estávamos falando que se nós usarmos um polinômio de grau 2 e impusermos que o valor do polinômio da derivada primeira e da derivada segunda do polinômio da função sejam idênticos no valor x igual a A, então nós teremos uma aproximação que é melhor, né, para a função no entorno de x igual a A. Então agora o que nós vamos fazer é estender essa noção. Se a derivada primeira até a derivada segunda a aproximação fica melhor, então é de se esperar que se tomarmos até a enésima derivada, né, e impusermos igualdade, então nós teremos aí um valor, uma aproximação ainda melhor. Esta aproximação polinomial, né, vai ser chamada de polinômio de Taylor de ordem n, centrado em A, né, aqui Tn de x. E ele tem ordem n porque, veja, nós fazemos x menos a elevado a n, né, para calcularmos essa função Tn de x. E aí, isso aqui vai derivar de um somatório, né, da aplicação de um somatório, pode ser expressado como um somatório, perdão, em que a gente tem f de A mais f' de A vezes x menos A e assim sucessivamente, né? Notem que aqui é 1 sobre p fatorial, onde p aqui quando for zero, né, a gente pega a função propriamente dita. Bom, vamos tentar olhar de onde veio esta expressão, né, esse polinômio. A gente não vai definir aqui o polinômio de Taylor, a gente só está fazendo essa definição meio ad hoc, né, que a gente pode dizer assim, meio à mão, né, fazendo à mão, mas pelo menos a gente consegue justificar um pouco essa aproximação. É um quebra-galho antes de uma apresentação formal, né? Então a gente vai verificar, né, que o polinômio Tn de x pode ser usado para aproximar o valor de uma função f de x na vizinhança do ponto A, no entorno do ponto A. Então Tn de x vai ser primeiro a gente escreve um polinômio Tn de x, um polinômio de grau n, em que a gente tem coeficientes aqui C0, C1 e assim sucessivamente até Cn vezes x menos a elevado a n. Se a gente fizer isso e impuser a igualdade entre os valores das n primeiras derivadas, né, f de x e tn de x, efetuadas em x igual a A, então a gente está impondo isso aqui, né, que f P de A é igual a TNP de A, né? Em que P é igual a 0, 1 até N. Então, P igual a 0 só significa pegar o polinômio ou a função propriamente dita, né? Que a gente indica o polinômio, mas vale a mesma relação para a função, né? F0 de A é o próprio F de A, tá? A gente vai calcular a pésima derivada do polinômio de Taylor em x igual a A. Então a gente vai aplicar, dado o Tn, né, a pésima derivada é dp dxp de Tn de x efetuado em x igual a A. Isso é dp dxp deste polinômio a ser efetuada em x igual a A. Para calcular a derivada, veja, vamos tirar o ponto em que a gente efetua, né? Fazer só a derivada do polinômio. A derivada do polinômio, né? A derivada de uma soma é uma soma de derivadas, então a gente vai derivar termo a termo. Então vamos pegar um termo qualquer, ck, x menos a elevado a k, e vamos tomar a primeira derivada deste termo, né? Então d dx de ck x elevado a menos a elevado a x menos a elevado a k, isto aqui é uma constante, ele sai, né? Aí fica d dx de x menos a elevado a k, usando a regra da cadeia, né? K e o k, fica k menos 1 e x menos a aqui, né? Então, a derivada primeira é k ck x menos a elevado a k menos 1. Se fosse a derivada segunda, a gente aplicaria d dx à derivada primeira, cairia o k menos 1, né? Então fica k vezes k menos 1, ck x menos a k menos 2. Então, a gente agora vai propor uma generalização, vocês podem verificar. Se for o dp dxp, né, dessa expressão, a gente vai derivando p vezes aqui, então vai ficar k menos p, x menos a elevado a k menos p, se o k maior que p, ou seja,
O P aqui é um número menor que K, então a gente nunca vai zerar, né, o polinômio. Caso K seja exatamente igual a P, a gente vai ter essa expressão aqui, ó, veja que o x menos a desaparece, né, porque vai ficar zero, né, K menos K é zero, x menos a elevado a zero é 1. E aí fica esse termo, né, K menos 1, K menos P mais 1, e o 1 aqui, né, então vai virar um polinômio, uma fatorial aqui, tá? Então CK, K fatorial, né? É igual ou CP, P fatorial. Tanto faz, né? Porque K e P são idênticos. Agora, se o P é maior que K, né? Aí é zero, né? A derivada, por exemplo, se aqui fosse x ao quadrado e a gente fizesse a derivada terceira, daria zero, tá? Então aqui fica zero quando K menor que P. E agora a gente pode efetuar esta derivada aqui, esta derivada, em x igual a A. E aí ela vai ter dois valores, né? Ou ela é CP, P fatorial, quando K é exatamente igual a P, ou ela é zero, quando K é diferente de P, tanto faz. Né? Porque aqui se o K é maior que P, então vai dar A menos A é zero, zero elevado a alguma coisa, a 1, 2, 3, etc. é zero. Então esse termo anula também, tá? E aí, então agora, para que a igualdade, né, e para que a igualdade f, a derivada em que a derivada pésima de f efetuada em A seja igual à derivada pésima de Tn efetuada em a gente pode aplicar, né, a pésima derivada de Tn efetuada em A vai ser dp dxp desta soma efetuada em A, que é igual ele vai selecionar, aqui a gente está supondo, né, faltou escrever aqui, eu vou escrever já, que P é menor ou igual a N, né? Então aqui vai dar CP, P fatorial, igual a pésima derivada de F efetuada em A. Então CP é 1 sobre P fatorial, derivada pésima de F efetuada em A. Falta só a gente lembrar deste aviso aqui, né? Que a gente precisa dizer o seguinte, em que P é menor ou igual a N, tá? Então, P é menor ou igual a N. Tá? Então, por isso que a gente pode usar esta expressão aqui, né? Para fazer esse cálculo, tá? Se um polinômio Tn de x vai ser polinômio de Taylor de ordem n centrado em A e vai ser escrito, né, naquela forma que a gente tinha apresentado lá no início. Bom, então vamos a um terceiro exemplo, né? Aqui eu vou tirar este termo, isso aqui não está correto. Consideremos novamente o f de x igual a cosseno de x e A igual a zero. Vamos calcular, né, T2 de x, T4 de x, T6 de x e T8 de x. Antes da gente fazer, é importante a gente notar que as derivadas de f de x igual a cosseno de x se repetem, né? Então, a primeira derivada de x é menos seno x, a segunda derivada é menos cosseno x. A terceira derivada é seno x e a quarta derivada cosseno x. Veja, a quarta derivada é a própria função. Sendo assim, a quinta derivada é igual à primeira, a sexta é igual à segunda, a sétima é igual à terceira, e aí a oitava derivada igual à própria função ou à quarta derivada, tá? Ademais, para x igual a zero, nós sabemos o seguinte, as derivadas ímpares são nulas, né? Porque a derivada seno de zero é zero. Então, olha, 1, derivada primeira é zero, derivada terceira é zero, derivada quinta vai ser zero, consequentemente, bem como derivada sétima é zero. Já as derivadas pares podem ser escritas assim, né? Derivada 2j, né? Isso aqui é necessariamente um número par, né? 2 vezes qualquer coisa é um número par. Efetuada em zero vai ser menos 1 elevado a j. E j vai valer 0, 1, 2 e etc. Veja só, quando j é zero, a gente tem a função propriamente dita. F de 0 é 1. Menos 1 elevado a zero é 1. F
duas linhas, né? Quando j é 1, a segunda derivada de f está aqui, menos cosseno de x, cosseno de 0 é 1, vezes menos 1 é menos 1, então fica menos 1 elevado a j. E assim sucessivamente, né? A gente vai fazendo para todos os j, vocês podem verificar por conta própria. Mas o importante é que agora a gente consegue escrever os polinômios de ordem 2, de grau 2, 4, 6 e 8 de Taylor, né? Em torno de x igual a a. Então teremos o t2 de x é 1 menos meio x quadrado, nós já vimos. O próximo nós adicionamos 1 sobre 4 fatorial, x à quarta, né? Porque está aqui. A gente poderia até ter feito isso aqui, né? Não. Bom, aqui na verdade tem o 2, né? O próximo é 3, que é 0. Aí o próximo é 4, né? Então fica 4, quarta derivada efetuada em 0. Quarta derivada efetuada em 0. 2 vezes 2, menos 1 a 2 é 1, né? Então fica mais 1 quarto. No polinômio de ordem 6, né, 6, 2 vezes 3, então é menos 1 elevado a 3, vai ficar um menos 1 aqui. Então, menos 1 sobre 6 fatorial, x elevado a sexta, né? 1 sobre 6 fatorial, x elevado derivada sexta, né? E x menos 0 elevado a sexta. E o mesmo para o polinômio de ordem 8, a gente adiciona esse termo aqui. E aí a gente vai fazer o gráfico, né, que a gente apresenta. Então, como essas aproximações se tornam cada vez melhores para representar o valor da função cosseno de x no entorno de x igual a 0. Veja só, aqui, olha, se a gente pega, né, o polinômio 2, esse verde água, né, é essa parábola aqui com concavidade para baixo, né? Então ela aproxima muito bem aqui nesse entorno de x igual a 0. Quando a gente pega o polinômio de ordem 4, veja, ele vem com esse azul, veja, ele fica melhor para um intervalo maior, né, em torno de x igual a 0. Então, aumenta o intervalo de validade da aproximação. Quando a gente pega o polinômio de grau 6, ele fica ainda maior, né, ele vem até aqui embaixo. Veja que ele está bastante próximo, né, o roxo é a função cosseno, então ele está aqui embaixo, bastante próximo. E quando a gente pega o polinômio de grau 8, vejam só, então ele até faz a voltinha aqui, né? Então ele fica bastante próximo até esse mínimo aqui, né? Veja, então, se a gente tiver... E o bom da função cosseno é que ela é uma função periódica, né? Então, se você calcular o valor dela por um período, depois, sempre que você soma 2π, o valor é o mesmo, né? Não importa o argumento. Então, você pega um dado argumento, decompõe ele em 2π mais o resto, você só calcula o cosseno do resto. Então, veja que se a gente tomar um polinômio de grau 8 aqui, de Taylor de grau 8 para a função, a gente consegue aproximar o valor da função cosseno de x para quase toda a reta real. Então, é uma aproximação muito boa, né? A gente fazer esse cálculo. E veja que, né, naturalmente, é assim exatamente que calculadoras fazem os cálculos de valores, né, da função cosseno de x. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, usando a minha função a Bash, né, para calcular o valor do cosseno de um certo ângulo, sei lá, vamos dizer 3,1, né, quase π, aqui, cosseno de π é quase 180, né? Então tá aí, menos 0,99, né? Então ele está lá embaixo mesmo. Se a gente fizesse um 2,1, né, menos 0,504, mas não é isso que eu queria mostrar para vocês, é isso aqui, né? Se a gente olha para a nossa calculadora, a gente faz um Ctrl F, cosseno, se eu não me engano até o ângulo em radianos, né? Tá vendo que ele usa, né, essas expansões em série aqui para fazer o cálculo de funções como a função cosseno, a função seno, a função exponencial. Então, o polinômio de Taylor é a base do funcionamento de tudo que é calculadora que a gente está usando, seja para calcular raiz quadrada, para calcular função cosseno, etc., né? Para essas funções especiais. Então, a gente sempre calcula os valores delas usando esses polinômios. Então, eles são de suma importância, entender o funcionamento deles é de suma importância para entender, essencialmente,
tudo que é cálculo numérico que a gente utiliza para fazer predição e etc, etc, no mundo moderno. Pessoal, com isso eu concluo este vídeo, me despeço e até a próxima rodada. Um grande abraço e tchau, tchau.